Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Antes da gente avançar no entendimento sobre como corrigir o pH da água, existem muitas lacunas que a gente ainda tem que preencher em relação ao entendimento um pouco mais aprofundado em relação à química da coisa. E eu confesso que elaborar o tema de hoje não foi nada fácil. Hoje a gente vai aprender o que é alcalinidade residual e como aplicar isso na nossa cerveja. Vamos lá? A variação do pH da água pura, aquela que é feita em laboratório, deionizada, é uma coisa super simples. Você adiciona um pouco de ácido, o ácido vai dar os íons H+, lá, o pH da água ela varia de forma simples. Você adiciona, varia rápido. O problema é que a água que a gente usa para fazer cerveja, ela nunca é pura. Ela tem sais dissolvidos nela, ela tem gases dissolvidos nela, ela tem minerais. E isso tudo vai alterar o pH dela, mas isso é pouco relevante. O relevante é que pode dar capacidade tamponante para ela. E isso sim é muito relevante. Vocês lembram o que é uma solução tampão? A gente falou nos vídeos passados. É aquele tipo de solução que tem capacidade de manter o pH de uma solução fixo num determinado valor. E quanto maior é essa capacidade tamponante, mais difícil é alterar o pH. E isso ocorre pela combinação de duas substâncias chaves, o gás carbônico e o carbonato de cálcio, ou suas variantes, por exemplo, o carbonato de cálcio e magnésio, a dolomita, fontes de carbonato, para ser mais preciso. O gás carbônico ele está naturalmente presente em todo o ar atmosférico, em uma concentração relativamente baixa, no nosso subsolo, em função do metabolismo das bactérias, dos micro-organismos, ele está presente em uma concentração um pouco mais alta, enquanto o carbonato de cálcio ele é um mineral bastante comum, ele é o que faz o giz, o gesso. O carbonato de cálcio e magnésio é a famosa dolomita, um mineral extremamente comum também. E a combinação dos dois na água altera drasticamente as propriedades dela. Vamos tentar ver como isso funciona no esquema que eu copiei ali do John Palmer do livro Water. Nesse esquema aqui, a gente tem a nossa água com todos os minerais que podem ter dentro e recursos que podem vir da atmosfera, como o gás carbônico, e o carbonato de cálcio provindo do solo. Esses dois componentes eles sempre vão estar presentes na nossa água de braçagem. Começando pelo CO2. O CO2 ele é solúvel na água. Tanto é solúvel que a gente adiciona ele como gás na cerveja. Então quando ele entra na água, existe um equilíbrio entre o CO2 que está na atmosfera e o equilíbrio do CO2 que está na água. O CO2 ele vai para uma forma aquosa. Ele fica rodeado por moléculas de água. Uma parte desse CO2 aquoso, ele reage com a água formando o famoso ácido carbônico. Vocês já devem ter sentido o efeito desse ácido quando abriram um fermentador e deu aquela ardência nos olhos ou no nariz. Depois lá do outro lado a gente tem o carbonato de cálcio, ou pode ser o carbonato de magnésio também, ou outra fonte de carbonato, mas a principal é o carbonato de cálcio. Quando o carbonato de cálcio ele é dissolvido na água, isso acontece lá no subsolo, o carbonato de cálcio ele se dissocia na água, ele se dissocia nos seus respectivos íons. Um deles é o íon carbonato, um deles é o íon cálcio, Ca2+, e o outro íon é o íon carbonato, CO3-2-. Agora, quando a gente tem essas duas espécies químicas, o ácido carbônico em verde e o carbonato de cálcio em vermelho, se eles estão juntos, eles entram em equilíbrio com uma terceira forma. No ácido carbônico, a gente tem o carbonato, a gente tem o íon carbonato. Quando eles estão juntos, existe uma troca de hidrogênio entre eles e dessa fusão surge o bicarbonato, essa espécie química que está aí no meio, HCO3 com carga -1. Então existe um equilíbrio entre essas três formas, ácido carbônico, bicarbonato e carbonato. O bicarbonato ele é extremamente importante porque ele vai atuar como tampão. Vamos ver como isso funciona? A solução tampão ela resiste a variações na concentração de H+, ou seja, se a gente adicionar um ácido, fonte de H+, ou uma base, fonte de OH-, que é o oposto de H+, ele tem que dar um jeito de compensar isso. Então vamos supor que a gente adiciona um ácido aqui, uma fonte de H+. Esse H+, ele vai reagir com o íon carbonato, adicionando um Hzinho ali e diminuindo um da carga dele. Vai virar o próprio bicarbonato. Se por outro lado a gente adicionar uma solução muito alcalina, uma base, que vai ser fonte de OH-, ela vai pegar um desses hidrogênios que está no ácido carbônico, para ela vai virar HOH ou H2O. E se tirar um hidrogênio dali, o que que vira?
bicarbonato de novo. Então esse é o mecanismo pelo qual ela regula o pH. E esse mecanismo ele é meio que limitado pela concentração de carbonato de cálcio. Como essa relação ela depende basicamente da quantidade de carbonato de cálcio dissolvida na água, a gente pode fazer uma correlação da quantidade de carbonato de cálcio com a alcalinidade. Dessa forma, dentro da área de produção de cerveja, a alcalinidade ela é definida como a quantidade de carbonato de cálcio dissolvido na água, hoje em dia usada em termos de ppm, porque quanto mais carbonato de cálcio, mais tendência a ser alcalina e se manter alcalina a água tem. Só lembrando que alcalino é o oposto de ácido. E muita gente usa água mineral para fazer a cerveja, o que de certa forma é uma grande vantagem no quesito de informação, porque a água mineral a gente tem muita informação disponível lá nas informações nutricionais. E uma delas é a quantidade de bicarbonato disponível. E como nessa reação existe uma correlação de equilíbrio entre a quantidade de carbonato e a quantidade de bicarbonato, a gente pode usar a quantidade de bicarbonato disponível em todas as águas minerais para estimar a quantidade de bicarbonato de cálcio ou da alcalinidade. Então, usando as informações que a água mineral dá para a gente pode usar essa equação da forma corrigida, usando então, em vez de carbonato de cálcio, a concentração em bicarbonato, simplesmente adicionando um termo de correção. E ppm, nesse caso, é a mesma coisa que miligrama por litro. Então, se você pega uma água mineral, tipo essa, e está escrito que ela tem 7 mg por litro de bicarbonato, qual que é a alcalinidade dessa água? 7 vezes 0,82, que dá 5,7 ppm. Já pegando uma outra água igual essa aqui, que tem 208 mg por litro de bicarbonato, uma água muito mais dura, e logo a gente vai ver o que é a dureza da água, a alcalinidade dela é em torno de 170. E como eu falei no vídeo anterior, o malte ele também tem uma capacidade tamponante. E no malte, isso é basicamente dado pelos fosfatos, que ele tem em grande quantidade. Eles representam aproximadamente 1% de toda a massa, de todo o peso do malte. Quando a gente adiciona a água no malte, esses fosfatos eles saem e reagem com o cálcio presente na água, com o magnésio presente na água, formando os fosfatos de cálcio, fosfatos de magnésio, que são bastante insolúveis e precipitam. Mas nessa reação eles deixam na água 2 íons de hidrogênio. E novamente, como a gente viu em vídeos anteriores, o que o hidrogênio faz? Abaixa o pH. Se o malte ele é formado mais ou menos por 1% de fosfato, e a gente usa ali em torno, quando a gente vai fazer a abraçagem, entre 3 a 4 litros de água para 1 kg de malte, a gente vai ter uma concentração de fosfato muito grande, na ordem até maior de 2000 ppm, enquanto o cálcio ali, tirando aquela água mineral que a gente viu com 200 ppm, que é um caso à parte, não chega a 100 ppm. 100 ppm já é um valor difícil de atingir. Então, a capacidade do malte é muito grande, a capacidade de acidificar do malte é muito grande perto da capacidade de segurar da maioria das águas. Juntando esses dois fatores, os íons carbonato, que querem deixar o pH alto e manter o pH alto, e os íons fosfato, que quando reagem com o íon cálcio liberam hidrogênio que abaixam o pH, a gente tem um novo fator que vai entrar aqui, que é a alcalinidade residual. Esse termo alcalinidade residual foi proposto em 1953 por um químico chamado Paul Kolbach, e ele representa exatamente a diferença entre a alcalinidade da água pura e a alcalinidade da água depois que os fosfatos atuam, depois que você adiciona o malte. E nos seus estudos, o Paul determinou quanto de cálcio e quanto de magnésio tinha na água capaz de reagir com os fosfatos. Qual que era a relação? Quanto de cálcio precisava para reagir com os fosfatos para baixar a alcalinidade? E ele determinou a seguinte correlação: a alcalinidade residual é igual à alcalinidade total, aquela que a gente calculou antes, menos a concentração de cálcio sobre 1,4, menos a concentração de magnésio sobre 1,7. Ou seja, se tiver carbonato disponível, ele vai poder reagir com o fosfato e diminuir a alcalinidade. Se tiver magnésio, ele vai poder reagir com o fosfato e diminuir a alcalinidade também. E olha que coisa interessante para quem braça com água mineral. Esses parâmetros também estão reportados nas informações nutricionais da água mineral. Concentração de cálcio, concentração de magnésio. Mas o que esses valores querem dizer exatamente? Primeiro, a resistência à variação do pH. Se sua alcalinidade for muito alta, sua alcalinidade residual for muito alta, quer dizer que pouco foi neutralizado pela cerveja, pelo mosto. Você tem muito para ser neutralizado ainda. E pode ser que você necessite adicionar ácido ainda para neutralizar, para chegar no pH ideal. Além disso, existe correlação entre estilos e alcalinidades. Cervejas que usam maltes escuros
geralmente se beneficiam em águas com alcalinidade residual mais alta. Já cervejas tradicionalmente feitas com maltes claros se beneficiam de alcalinidades residuais mais baixas. Mas a gente vai falar disso e de como corrigir a alcalinidade residual no próximo vídeo. Então por hoje é isso. Se você gostou desse tema, gostou desse vídeo, por favor, clica aqui embaixo em gostei. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. E até o próximo vídeo. Falou!